Nesse vídeo eu quero aqui fazer uma reflexão com você sobre a vida que nós merecemos. Será que de fato você tem a vida que merece? Ou você está se contentando com muito pouco, com o mínimo, com o superficial? Sabe por que eu quero fazer essa reflexão aqui hoje com você? Porque eu já fui essa pessoa. Por muitos anos da minha vida, eu sempre me contentei com o pouco, sempre me contentei com o mínimo, com o raso, com o superficial, achando que isso era o suficiente. Só que essa minha atitude era de forma inconsciente. Eu não entendia nada, absolutamente nada, sobre lei da atração, sobre Ho'oponopono, expansão da consciência. Eu nem tinha noção do que eram esses assuntos. Só que quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, quando eu me aprofundei no conhecimento, toda a minha vida mudou. A minha consciência se expandiu. É por isso que eu falo tanto aqui nesse canal sobre a expansão da consciência, sobre a mudança de mentalidade. Que quando a gente muda a nossa mentalidade, toda a nossa vida se transforma. E uma dessas transformações é a gente não se contentar mais com pouco, com o mínimo, porque a gente entende de uma vez por todas que nós merecemos muito, que nós temos potenciais para ir muito mais além. Gente, eu entendo, eu sei, e você aí que está me assistindo também sabe, que a vida, que as oportunidades não são iguais para todo mundo. Isso é um fato, infelizmente. Mas o potencial que nós temos, isso ninguém nos tira, ninguém nos rouba. Por isso que se você está insatisfeita com a sua vida, com o seu emprego, com as pessoas que você se relaciona, se no contexto da sua vida você se sente mais infeliz do que feliz, está passando da hora de você começar a se questionar se é realmente isso que você merece. Se não está na hora de você mudar a sua atitude, mudar a sua postura, mudar o seu comportamento, a sua mentalidade e dar um basta e dizer chega nessa vida que você está levando. Porque, como eu disse para vocês, eu levei esse estilo de vida por muitos anos. Eu fui uma pessoa extremamente infeliz, extremamente frustrada. A mudança, a transformação de vida não é fácil para ninguém. Se alguém te disser que mudou, que se transformou da água para o vinho, num passe de mágica, essa pessoa está mentindo. Porque não é assim que funciona. É um processo, é uma decisão que você toma todos os dias de fazer a sua vida dar certo, de não se contentar mais com o pouco, de eliminar o que é negativo da sua vida. Porque o negativo, gente, tem um poder muito forte, mas se nós permitirmos. A nossa mente, presta atenção aqui, a nossa mente, ela é como um músculo. Quanto mais você pratica, quanto mais você se exercita, melhor você vai ficando. É exatamente como a gente faz lá na musculação. E se nós não colocarmos a nossa mente para funcionar, para agir de forma positiva, para ver o lado bom da vida, para ver as coisas boas que a vida tem a nos oferecer, a nossa tendência é nos contentarmos com aquilo que é ruim, com aquilo que não presta. E é a partir dessa consciência que tudo começa a mudar. Porque você se questiona, realmente, será que eu estou no caminho certo? Isso de fato está me fazendo feliz? Essa vida que eu estou levando, de fato, me traz contentamento? Ou eu acordo todos os dias com raiva, zangada, revoltada? Quero que você se pergunte numa escala de 0 a 10 qual é o nível de satisfação que você tem com a sua própria vida. Com o seu relacionamento, com as pessoas nas quais você convive, com o seu emprego, no contexto geral, de 0 a 10. Qual é a nota, qual é o nível de contentamento que você se dá? Todos nós temos problemas, temos desafios, a vida não é perfeita para ninguém, mas numa escala de 0 a 10, você consegue ter um parâmetro se a sua vida está satisfatória, se a sua vida tá ruim, tá péssima. Quando você fizer essa reflexão, eu quero que você se pergunte qual é o preço que você está disposta a pagar caso a sua vida esteja numa escala de 0 a 10, na nota 2, por exemplo, que seria uma nota muito baixa. O que você está fazendo? Qual é o preço que você está disposta a pagar para mudar isso? Para elevar o seu nível de satisfação? Isso é tão importante, gente. Só que é preciso ter coragem, é preciso ter disposição, você precisa ser muito sincera consigo própria. Nós merecemos, gente, viver o extraordinário. Nós não nascemos, nós não viemos para esse mundo para se contentar com pouco,
para se contentar com aquilo que não presta. Tem uma palavra que você precisa eliminar da sua vida e que eu eliminei da minha e que fez todo sentido. É o eu não consigo. Tira essa palavra do seu vocabulário. Substitua o eu não consigo por eu posso, eu quero, eu sou capaz. Eu consigo sim. Eu tenho potencial para isso. Porque quando nós falamos eu não consigo, automaticamente essa informação vai para o nosso inconsciente. E de fato você não consegue mesmo. Porque você já decretou, você já profetizou na sua vida que não consegue. Então tira essa palavra da sua vida, tira do seu vocabulário. Pegue todo esse potencial que você tem aí dentro de você e use ao seu favor. Aliados à lei da atração, à prática do Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono limpa essas memórias, essas crenças limitantes. O Ho'oponopono faz uma verdadeira limpeza, uma varredura. Quanto mais você limpa essas crenças limitantes, esses lixos emocionais, mais potencial você exala, mais potencial você emana. E tudo que a gente emana, tudo que a gente vibra, é aquilo que a gente atrai. Se você está vibrando mais no positivo, com toda certeza é o positivo, são coisas boas que você atrai para perto de você. Mas quando você está se contentando com pouco, com o mínimo, quando você está vibrando baixo, no negativo, é mais do mesmo que você está recebendo. Entenda que você merece sempre mais no campo espiritual, material, afetivo, em todas as áreas da vida. Nós precisamos sair da mediocridade. Uma pessoa que não tem ambição é uma pessoa que está parada no tempo. Quando eu falo ambição, eu não estou falando de ganância, tá bom? Uma pessoa gananciosa é completamente diferente de uma pessoa ambiciosa. Porque a pessoa gananciosa, ela vai passar por cima de qualquer pessoa, ela vai passar por cima de qualquer valor por causa dos próprios interesses. Isso é uma pessoa gananciosa. É uma pessoa que não tem princípios, que não tem respeito. Eu estou falando de pessoas ambiciosas, que correm atrás dos objetivos, que não ficam paradas no tempo. E é esse tipo de ambição que nós precisamos ter, de não querermos ficar parados no tempo. Porque é muito triste, gente, uma pessoa que não evolui na vida. Uma pessoa que entra ano, sai ano, ela está sempre do mesmo jeito. Gente, o universo, Deus, o todo, é tão grande, é tão extraordinário. Pode prestar atenção, o mundo que a gente vive é tão abundante, a natureza. E por que que nós precisamos nos contentar com pouco? Consegue entender que isso não faz o menor sentido? A natureza, o universo, Deus ser tudo tão abundante, tão farto, e nós, a nossa vida, ser tão medíocre. Foi essa consciência que eu trouxe na minha vida. E eu não aceito mais o pouco, eu não aceito mais o mínimo. Eu não aceito mais a superficialidade. Mas essa consciência, gente, é um treino. Como eu disse para vocês lá no início do vídeo. Quanto mais nós treinamos, quanto mais nós praticamos, mais consciência nós trazemos para quem nós somos, para aquilo que nós merecemos e para o que de fato nós viemos fazer nessa terra. Quer ser feliz, quer ultrapassar os perrengues, os desafios, porque a vida está acontecendo o tempo todo. E sim, nós temos muitos perrengues, muitos desafios. A vida não é um conto de fadas, mas quando você começa a mudar essa chave, quando você começa a mudar a sua mentalidade, você percebe que muito dos seus problemas é porque você se contenta com o pouco, você se contenta com o mínimo. Você consegue, você tem potencial, você merece e você pode. Aplique na sua vida, coloque em prática e eu tenho certeza que você vai perceber as mudanças. Não tem como ser diferente. Quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente muda o nosso comportamento, toda a nossa vida se transforma. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gosta dos meus conteúdos, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.